Lembre-se de que verduras, sementes e leguminosas, ervilhas, feijões e assemelhados tendem a conter mais fibra e menos açúcar do que as frutas, e de que passá-las pelo liquidificador ou transformá-las em suco pode reduzir o teor de fibra e aumentar o acesso a calorias digeríveis por enzimas humanas que serão absorvidas no intestino delgado. Se você já sofre de algum distúrbio gastrointestinal, fale com seu médico antes de mudar sua alimentação. Ingerir alimentos de origem vegetal que estimulem o equilíbrio microbiano benéfico será a base para uma boa saúde. Faça a escolha consciente de comer mais plantas. Defendo que você tome uma decisão consciente sobre o uso de antibióticos. Vou ser clara, os antibióticos são medicamentos capazes de salvar vidas e em muitas situações, seus benefícios ultrapassam seus riscos. Sim, precisamos levar a microbiota em consideração em nossas escolhas sobre quando tomar antibióticos, mas sem eles, não poderíamos sequer nos dar ao luxo de cuidar de nossos micróbios benéficos. A questão não é que os antibióticos sejam ruins, eles são uma arma crucial em nosso arsenal contra bactérias patogênicas. Só não precisamos usar granadas para matar uma barata. Os médicos não são os únicos que devem ser responsabilizados pelo uso excessivo de antibióticos. Com frequência, um clínico geral atenderá até 20 pacientes antes de conseguir fazer uma pausa para o almoço. Com menos de 10 minutos para ouvir um relato, fazer um diagnóstico, aconselhar o paciente preocupado e prescrever um remédio adequado. O médico muitas vezes acaba receitando ao paciente insistente o que ele deseja apenas para conseguir passar para a próxima consulta, igualmente importante, de 10 minutos. Faça uma escolha consciente. Você quer ser esse paciente insistente? Existem alguns passos para ajudá-lo a decidir se precisa de antibióticos. Primeiro, considere esperar 1 ou 2 dias para ver se seus sintomas melhoram. Observe que eu disse considere, use o bom senso. Segundo, se seu médico oferecer antibióticos, sugiro que faça essas perguntas a ele. Com que grau de certeza você pode afirmar que esta infecção é bacteriana, não viral? 2. Os antibióticos vão me deixar muito melhor ou farão com que minha recuperação seja mais rápida? 3. Quais os riscos de não tomar o antibiótico e deixar meu sistema imunológico combater a infecção por conta própria? Com frequência não há uma resposta clara sobre qual alternativa deveríamos escolher quando se trata de tomar antibióticos, mas tome uma decisão consciente, sabendo que os antibióticos tanto podem fazer mal quanto ajudar. Avaliar se os benefícios superam os custos é a função de um paciente informado que vai se consultar com um médico igualmente informado. Por fim, se o tratamento de sua doença pode incluir uma boa dieta capaz de ajudar sua microbiota, pense em adotá-la. Isso sempre será uma boa base para melhorar sua saúde. Lembre-se de que não se trata de uma ciência exata. A constituição de sua microbiota sozinha não é capaz, ao menos por enquanto, de revelar quais doenças você pode ter. Quer opte por tomar antibióticos ou não, faça sua escolha de maneira consciente. Defendo que você faça uma escolha consciente sobre como vai dar à luz e alimentar seu bebê. Recebemos tantas informações e conselhos sobre gravidez e criação dos filhos hoje em dia, que às vezes temos a sensação de que nossos instintos naturais foram sufocados. A boa notícia é que nossa compreensão cada vez maior da microbiota nos fornece uma base direta para tomarmos decisões quanto ao que é melhor para nossos filhos. Se tudo correr bem, fique com o que é natural. Se não correr bem, cesarianas e mamadeiras estão aí para ajudar. O melhor é estar preparado e atento. Faça uma escolha consciente sobre como vai dar à luz, criando um plano de nascimento que inclua adotar seu bebê com as sementes de uma microbiota saudável. A melhor forma de fazê-lo é por meio de um parto normal. Se optar pela cesariana ou ela for inevitável, pense em adotar as técnicas de transferência microbiana de Maria Glória Domingues, Belo. Compartilhe seu plano com seu parceiro, seu médico e sua parteira. Tome uma decisão consciente sobre como vai alimentar seu bebê, lembrando que o leite materno fortalece as sementes de microbiota que ele recebeu durante o nascimento. Se quiser amamentar, acumule conhecimentos, apoio e determinação antecipadamente. Várias dicas podem ser encontradas na internet, inclusive no site da Organização Mundial da Saúde, que oferece, junto com informações e conselhos, recomendações para a duração ideal da amamentação, que vai determinar a saúde e a felicidade dos bebês. Mas não se desespere se não funcionar. Existem várias maneiras de cultivar a microbiota de seu filho. Há mais boas notícias para você e sua prole. Podemos relaxar quanto aos germes. A maioria dos micróbios que os bebês encontram no dia a dia não lhe farão mal. Na verdade, vão contribuir para uma microbiota diversificada e ajudar a educar o sistema imunológico das crianças. Usar sprays, sabonetes e lenços antibacterianos provavelmente fará mais mal do que bem. Quaisquer que sejam suas escolhas, faça-as de forma consciente. Em 2000, alguns dos membros mais inteligentes de nossa espécie decifraram o código de DNA responsável por criar 4 novos seres humanos por segundo. Foi um momento decisivo para a espécie, com uma importância toda especial para mim, que embarcava na carreira da biologia. Passeando pela London's Wellcome Collection anos depois e observando os volumes impressos de As, TS, CS e GS que constituem o genoma humano, ainda sinto um arrepio pela natureza grandiosa dessa realização. Fiquei encantada com o fato de aqueles 120 volumes conterem a alma da humanidade e de termos sido capazes de captar essa essência no papel, reforçando meu fascínio pela carreira que escolhera. Difícil imaginar que a decifração do microbioma, mesmo representada numa obra de arte tão icônica, pudesse ter o mesmo impacto mágico da decodificação do genoma. Mas nossa percepção nos últimos 10 ou 20 anos de que os micróbios do corpo são parte de nós e de que seus genes fazem parte de nosso metagenoma pode ser algo ainda mais significativo para a vida dos seres humanos. A microbiota é um órgão, o órgão esquecido e oculto, do corpo humano e contribui para a nossa saúde e felicidade como qualquer outro. Mas esse novo órgão não é imutável como os outros, ao contrário dos nossos genes humanos, os genes microbianos não são fixos. Tanto as espécies que abrigamos quanto os genes que contêm são nossa propriedade estão sob nosso controle. Você não pode escolher seus genes, mas com certeza pode escolher seus micróbios. O conhecimento do relacionamento íntimo que temos com a nossa microbiota joga uma nova luz sobre nosso corpo e nosso estilo de vida. Trata-se de uma ligação inevitável com o nosso passado evolutivo, que liga nossa vida moderna em macroescala, rica em tecnologia e pobre em natureza, às suas raízes. Desde que Darwin escreveu A Origem das Espécies, debatemos os papéis desempenhados pela natureza e a criação sobre o estabelecimento de nossa identidade. Um homem é alto porque seu pai também é alto, ou porque cresceu com uma abundância de comida saudável à sua disposição? Uma criança é inteligente porque sua mãe é inteligente ou porque teve os melhores professores? Uma mulher desenvolve câncer do seio por causa dos genes que possui ou porque tomou hormônios sintéticos? Trata-se de uma falsa dicotomia, é claro. Tanto a natureza quanto a criação influenciam a grande maioria dos nossos traços distintivos e de nossas doenças. Se o projeto Genoma Humano nos ensinou algo, é que os genes, a natureza, podem nos predispor para uma série de doenças, mas se vamos desenvolvê-las ou não é algo que depende de nós.
estilo de vida, da nossa alimentação e das coisas a que somos expostos. Em suma, do nosso ambiente, a criação. Agora temos um terceiro personagem, situado de forma incômoda entre natureza e criação. Embora o microbioma a rigor seja uma força ambiental que está agindo sobre nossas características finais, ele, ao mesmo tempo, é genético e herdado. Não através de óvulos, espermatozoides e genes humanos, mas uma boa parte do microbioma é transmitida pelos pais, especialmente pela mãe, a prole. Muitos pais esperam transmitir o melhor de si aos seus filhos, além de proporcionar a eles o ambiente mais feliz e saudável possível. O microbioma, com sua influência genética e um controle ambiental, dá aos pais o poder de fazer as duas coisas. Apesar de toda a badalação, nosso genoma humano não correspondeu às nossas expectativas de se tornar um projeto e uma filosofia de vida. Está no nosso DNA, costumamos dizer ao lidarmos com nossa humanidade e nossas idiosincrasias, mas na verdade sabemos que nosso próprio código genético oferece poucas instruções para a nossa vida diária. Aqueles outros 90%, porém, aqueles outros 100 trilhões de células, 4,4 milhões de genes, também fazem parte de nós. Nós evoluímos lado a lado e não podemos viver sem eles. Pela primeira vez, a teoria da evolução de Darwin e nossos outros 90% estão nos mostrando como viver. Acolher os micróbios que viajaram conosco por milhões de anos é o primeiro passo para aprendermos a valorizar quem realmente somos e, no fim, nos tornarmos 100% humanos. Epílogo. 100% humano. No inverno de 2010, quando sentia uma dor quase constante e lutava para permanecer acordada por mais de 10 horas ao dia, eu estava disposta a tentar qualquer coisa para ficar boa. A possibilidade de que antibióticos pudessem me curar das infecções que vinham infernizando a minha vida era um sonho que eu mal podia acalentar. Sempre serei grata por essas drogas poderosas terem devolvido minha saúde e a plenitude da vida. Elas me deram algo mais, a consciência dos 100 trilhões de amigos com os quais compartilho meu corpo. Aprender sobre a contribuição que eles dão à minha saúde e à minha felicidade me deu uma perspectiva inteiramente nova, tanto sobre a minha vida quanto sobre a vida no sentido biológico, a existência e coexistência de seres vivos. Na raiz de minha pesquisa para este livro estava uma busca pessoal. Eu queria saber se havia involuntariamente danificado minha saúde ao causar danos à minha comunidade de micróbios. Porém, mais que isso, eu queria saber se seria capaz de reconstruir uma microbiota que pudesse me ajudar a ter uma saúde melhor. A beleza da microbiota é que, ao contrário de nossos genes, temos certo controle sobre ela. Quando comecei minha pesquisa para este livro, enviei uma amostra dos micróbios do meu intestino para o American Gut Project. Ao sequenciarem seções do DNA de minhas bactérias, os pesquisadores do projeto puderam me informar quais espécies eu abrigava. Embora eu tenha ficado satisfeita por saber que restavam ao menos alguns micro-organismos após tantos antibióticos, fiquei preocupada com a predominância de dois filos, Bacteroidetes e Firmicutes, em detrimento dos outros. Parecia que a diversidade era algo importante. Eu me perguntei se conseguir alguns micróbios adicionais poderia ser bom para mim, e se comer bem poderia me ajudar a obtê-los. Entre os grupos detectados em minha amostra, fiquei fascinada ao constatar uma proporção excepcionalmente alta de um gênero chamado Superella. Durante a doença, eu havia desenvolvido uma tendência a apresentar tiques nervosos quando ficava cansada. Os músculos do rosto e do pescoço se contraíam de forma involuntária. Aquilo era irritante e um tanto perturbador. Descobri que bactérias desse gênero também eram abundantes em pessoas com autismo, das quais muitas sofrem de tiques bastante parecidos com os meus. Será que as Superella extras eram responsáveis por meus tiques? Por enquanto, é impossível saber ao certo, já que restam ainda muitas pesquisas por fazer, mas aquilo com certeza foi instigante. Claro que vale a pena lembrar que esse campo da ciência ainda está engatinhando. Levaremos um tempo para descobrir exatamente quais papéis os genes, as espécies e as comunidades microbianas desempenham em nossa saúde e felicidade, além de ainda não dispormos dos conhecimentos necessários para diagnosticar problemas de saúde a partir da configuração de nosso microbioma. Antes de tomar conhecimento da existência da minha microbiota, eu pensava pouco no que comia. Eu não acreditava na ideia de que você é o que come, e era cética em relação à noção de que os alimentos pudessem ter um impacto de curto prazo na minha saúde e em meu bem-estar. Eu me alimentava de forma relativamente saudável, nunca exagerava no fast food ou nos doces, mas não estava muito interessada nos legumes, frutas e verduras, comendo apenas uma ou duas porções diárias. Além disso, não tinha ideia do escasso teor de fibras de minhas refeições. Sempre fui magra, o que considerava um sinal de que minha alimentação era saudável. Agora, porém, penso na comida de forma totalmente diferente. Penso não apenas na nutrição que as células humanas podem extrair, mas também no que minhas células microbianas vão comer. Não precisei fazer muitas mudanças para me adaptar à minha microbiota. Minhas refeições continuam parecidas, apenas com um maior teor de fibras. Meu desjejum, por exemplo, deixou de ser uma tigela de cereal matinal, embalado com conservantes, açucarado e pobre em fibras, e se transformou numa tigela de aveia, trigo e cevada integrais misturados com nozes, sementes, frutas vermelhas frescas, iogurte natural vivo e leite. É mais gostoso, mais barato e uma festa para os meus micróbios. Continuo comendo uma fritura ou outra nos fins de semana, mas me certifico de que venham acompanhadas de feijões ou uma porção de cogumelos. O arroz branco deu lugar ao integral. Lentilhas substituem as massas de vez em quando. Pão de centeio denso com nozes. Ocasionalmente substitui as fatias torradas de pão branco macio. E, qualquer que seja a comida no almoço, acrescento uma tigela de ervilhas descongeladas no micro-ondas ou espinafre ao vapor. Pelos meus cálculos, aumentei meu consumo de fibras de uns 15 gramas diários para cerca de 60, e foi surpreendentemente fácil. O desjejum sozinho costumava conter apenas 2 gramas de fibras e agora vem abarrotado com 16 gramas, a mesma quantidade que eu comia em um dia inteiro antes. Então o que essas mudanças alimentares fizeram com minha microbiota? Mandei uma segunda amostra para ser sequenciada, depois que passei a ter uma dieta mais amigável com os micróbios. Pode não ser muito científico, mas definitivamente é gratificante ver meus esforços refletidos na minha população microbiana. No topo da lista de mudanças está um florescimento de ninguém menos que nosso velho amigo Akkermansia, cuja associação com a magreza foi mostrada no capítulo 2. A segunda amostra continha uma quantidade 60 vezes maior dessa espécie. Consigo até imaginá-las gentilmente persuadindo minha mucosa intestinal a produzir uma bela e espessa camada de muco, protegendo meu corpo da invasão das moléculas de LTS que perturbam o sistema imunológico e alteram a regulação de energia. A equipe responsável por produzir butirato, formada por Faecalibacterium e Bifidobacterium, também ficou muito mais numerosa após minha intervenção dietética. Gosto de pensar nelas ajudando as células da mucosa intestinal a permanecerem coesas, acalmando meu sistema imunológico. Até aqui tudo bem, mas houve algum impacto sobre a minha saúde? Parece que as coisas estão melhorando, minha fadiga diminuiu e minhas erupções cutâneas cessaram, ao menos por hora.
O tempo dirá se foi por sorte, efeito placebo ou um resultado genuíno de passar a comer mais fibra, mas não é algo de que eu vá desistir. É claro que as mudanças em minha microbiota após adotar uma dieta rica em fibras não são permanentes. Para sustentar indefinidamente os micróbios que ela alimenta, tenho que manter o teor de fibra das minhas refeições no nível apropriado. Agora, comer de modo a beneficiar minha microbiota tem uma relevância que vai além da minha própria saúde. Ao considerar a ideia de me tornar mãe, acho que tenho mais motivos do que nunca para cuidar de todas as minhas células, tanto humanas quanto microbianas. Supondo que os antibióticos mudaram para pior minha microbiota, devo recuperá-la ao máximo antes de transmiti-la aos meus futuros filhos. Se comer plantas me ajuda a conseguir isso, então essa é a escolha consciente que faço. Até recentemente eu tinha poucas convicções no tocante ao nascimento e à criação de bebês. Eu apenas confiava que a medicina moderna forneceria os melhores cuidados para mim e meu filho. Hoje continuo confiando, mas somente se as coisas derem errado. Se não, se tudo correr bem, fico com a natureza, o processo de parto usado pelos mamíferos por milhões de anos e o leite que evoluiu de forma a ser perfeito para aquele humano em crescimento. Transmitir uma microbiota que não consista nos micróbios da pele de minha barriga e das mãos dos obstetras e enfermeiros é agora uma prioridade para mim. Se a cesariana for a única opção, pretendo imitar a natureza, esfregando meu bebê com micróbios vaginais como sugere Maria Glória Domingues Belo. Quanto à amamentação, sinto-me preparada para conseguir o máximo de informações, força e apoio para enfrentar dias difíceis de dor, exaustão e inexperiência com um novo bebê. Espero ser capaz de dar de mamar de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, 6 meses de amamentação exclusiva, com amamentação adicional até os 2 anos ou além. Este é meu objetivo e minha escolha consciente. Finalmente chegamos aos antibióticos. Essas drogas extraordinárias me fizeram dar uma volta completa, deixando para trás um passado de doença infecciosa e passando a um presente de doenças do século XXI. Elas me devolveram uma qualidade de vida que eu temia jamais recuperar, mas ao longo do caminho me levaram a um território novo que eu nunca antes experimentara. A lição não é que os antibióticos sejam ruins. Eles são preciosos, imperfeitos e cobram um preço. Desde a última dose do meu tratamento, tive a sorte de não precisar mais tomá-los. Se eu ou meus filhos precisássemos deles de novo, se precisássemos mesmo, eu não hesitaria. Eu os tomaria junto com probióticos, na esperança de reduzir o risco e os danos colaterais. Mas se tivesse a opção de esperar para ver se meu sistema imunológico conseguiria enfrentar a infecção sozinho, essa seria a minha escolha consciente. Quanto a mim e meus micróbios, estamos reconstruindo nossa relação aos poucos. Sem antibióticos, minha vida seria bem diferente, mas, agora que estou recuperada, de uma coisa eu sei, meus micróbios devem vir em primeiro lugar. Afinal, sou apenas 10% humana.